Olá pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme Carvalho da BNGR e hoje estamos aqui novamente para fazer mais um vídeo explicativo com o Dr. Guilherme Antonietti. Bom pessoal, boa noite. Vamos tentar esclarecer o máximo possível as dúvidas de vocês, tá bom? Legal. Doutor, a gente separou aqui alguns temas que são mais recorrentes que as pessoas perguntam pelo seu Facebook e também pelo site. Uma coisa que está vindo muito à tona agora são a liberação dos medicamentos que ficaram por um tempo aí proibidos e agora foi autorizado novamente. Explica pra gente um pouquinho de como funcionam os medicamentos, os prós, os contras, em que casos são necessários. Olha, pessoal, eu acho os medicamentos, eles, em primeiro lugar, eu acho que são necessários para uma série de pacientes que tem às vezes até um poder aquisitivo inferior, e esses medicamentos são necessários para você ter um acesso, ter um combate, né, à obesidade. Lógico que esses medicamentos eles causam alterações na glândula tireoide. Os pacientes ficam deprimidos, tem os pacientes que têm problema gástrico com esses medicamentos, tem alteração no sistema nervoso central, causam dependência, tem um efeito rebote desse emagrecimento, mas eu acho válido, inclusive para os pacientes, na clínica, nossa primeira avaliação, lógico que a gente pode colocar em qualquer paciente, pode ser estético, qualquer lugar, o balão. Mas os pacientes que tomam esses medicamentos, junto com a dieta, durante 2 anos, aí é o preconizado, essa é a conduta certa para a colocação da prótese do balão intragástrico. Então, perfeito. Só dar uma boa noite para a Ruth, que deu uma boa noite para a gente lá. Oi Ruth, boa noite, viu querida? Legal. Então, doutor, na verdade assim, esse medicamento ele é muito válido para tratar, geralmente, que não tem um investimento alto para fazer em tratamentos da saúde um pouco mais caros. E que necessitam para um combate, né? A doença crônica, uma hipertensão, uma diabetes, problemas articulares. Eu acho válido em alguns pacientes. Lógico, precisam ser avaliados no conjunto geral, mas os medicamentos para alguns pacientes são válidos. Perfeito. A gente tem, por exemplo, pessoas que querem colocar o balão, que não têm condição financeira de colocar. Perfeito. E que buscam, de repente, uma solução, e uma delas é recorrer ao plano de saúde. E os planos de saúde não autorizam nem o balão intragástrico e nem o plasma de argônio. Por que tem esse viés de não autorizar? Então, pessoal, os planos de saúde, eles encaram como um procedimento estético. Ou seja, não se encontram esses procedimentos na ANS, que é o órgão regulador dos planos de saúde. Então, tanto o plasma de argônio, como a sutura endoscópica agora e o balão intragástrico não faz parte do rol da ANS. Então, eles não autorizam este tipo de procedimento. Perfeito. Então, na verdade, não é o médico que não quer aceitar. Na verdade, o próprio plano de saúde, mesmo que tenha indicação clínica e, enfim... Já fizemos vários relatos, me propus e me proponho a fazer para os pacientes que necessitam desse tipo de procedimento, que tenham uma doença concomitante, né, crônica. Já mandamos cartas para os convênios, e eles, sempre que eu conversei com meus pacientes, a negativa é 100%. Infelizmente, mas o contexto é que com o tempo, que o balão ele tem hoje quanto tempo de autorização? O balão ele já existe desde 98, né? Já tem uma gama há muito tempo. Então, o que afunilou, que foi agora vendo o resultado do balão, que o pessoal tem visto na mídia, mais ou menos aí uns 5, 6 anos. Entendi. Né? Eu acho que com o passar do tempo, não tenho dúvidas que esse procedimento vai ser liberado
pelo plano de saúde, né? Pra você ter uma ideia, eles liberam para fazer a cirurgia bariátrica e não liberam para você fazer o balão intragástrico. Que né? é meio controverso. É uma controvérsia, eu acho. Não, perfeito. E quando a pessoa também vai buscar esse tratamento com balão intragástrico, né? Muitas vezes a gente acaba indo pelo preço ou pela proximidade, aquele médico que é mais perto, clínica que é mais perto. E a gente sabe que tem diversos, assim como em todas as profissões, então você tem profissionais de diversos tipos. Como que a pessoa pode se precaver para, quando for fazer um tratamento, buscar um profissional que seja sério, capacitado? Qual mecanismo ela tem hoje para aferir isso? Pessoal, uma dica minha aí que vai para vocês. O barato, que eu sempre aprendi isso, o barato sai caro. Então, quando você for fazer qualquer procedimento, qualquer clínica, estética, no meu caso do balão, cirurgia plástica, procure sempre se o médico ele é especialista pela sociedade, no caso a Sociedade Brasileira de Endoscopia. Então é muito fácil, você entra no site da Sobed, www.sobed.com.br, e lá vai ter um ícone lá dizendo médico especialista. Então procure se esse médico é especialista, está capacitado para fazer esse tipo de procedimento, né? E procurar também a Associação Médica Brasileira, o CRM, e ver se esse profissional ele está habilitado, se não está sofrendo nenhum processo, conhecer a clínica, ver o local onde vai ser feito o procedimento, ver se esse local é liberado pela Anvisa, porque isso é muito importante também. Às vezes o cara tem uma clínica de endoscopia aí e não é regularizado, a Anvisa não vai olhar. Então a Anvisa, que é o órgão regulador, precisa ir lá, precisa mostrar. Então eles vão uma vez por ano, eles dão um documento dizendo que você é apto, a clínica é apta para fazer esse tipo de procedimento. Então, pessoal, tome muito cuidado, né, sobre isso. Perfeito. A Maria Santos, ela perguntou se não tem risco desse balão soltar no estômago. A gente falou aqui no vídeo anterior, da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre como funciona esse balão. Certo. Só para, assim, poucas palavras, como que o senhor poderia descrever isso para ela? O risco do balão soltar no estômago, né? Como que funciona? Olha, o risco é mínimo. Esse risco, com esse balão que nós utilizamos hoje, vamos falar aqui, na nossa experiência clínica, é menos de 1% disso de acontecer. Então, ele é um silicone, ele é duplamente revestido de silicone. Ele é mais resistente que o silicone mamário, por exemplo, a prótese mamária, para aguentar o tempo da prótese. Tem as próteses de 6 meses, de 1 ano. Então, e isso, com esse balão que nós utilizamos, ele é preenchido com soro e um corante natural, que é o azul de metileno. Se tiver algum problema com a prótese de vazamento, então nós ficamos tranquilos, porque a urina vai ficar verde escura. Então isso a gente já vai ficar já de alerta, vamos fazer um procedimento, vamos ver se está acontecendo isso, vamos retirar esse balão. Temos um prazo aí, veja bem, se acontecer isso aí, também não é nenhuma urgência médica, nenhuma emergência médica. Nós temos aí 5 dias para ser retirado esse balão com a maior tranquilidade, tanto para o paciente quanto para o médico. Perfeito. O senhor colocou aqui que esse risco é um risco baixíssimo. Muito baixo. E talvez uma pergunta agora pertinente seja, se extravasar, o senhor falou que vai perceber na urina, não é uma urgência médica, mas tem risco o líquido e o corante que sai dele? Não, o balão ele é preenchido com soro fisiológico. Então, soro fisiológico é que o pessoal, quando está desidratado, está tendo algum probleminha de saúde, a primeira coisa que é feito, administrado indoverosamente, é o sorinho. Então, nada mais que um soro fisiológico. E esse azul de metileno, que é o corante que nós utilizamos, ele é utilizado muito em endoscopia para colorar, para você fazer a coloração de áreas gástricas, para identificar câncer precoce. Então, esse azul de metileno, que é um corante natural, biológico, no qual não vai acontecer nada, a excreção dele é renal, não vai ter problema nenhuma, não vai interferir na saúde nenhuma, ele é apenas indicativo que se tiver algum probleminha com a prótese, nós vamos retirar a prótese e vamos colocar outra imediatamente. Perfeito.
E normalmente o balão ele é colocado em pacientes entre 18 e 70 anos. Por que disso e de repente tem algum tipo de exceção que pode ser aberta e quais são os critérios? Então, pessoal, isso daí não é um critério meu. Lógico que isso daí é uma regulamentação do Ministério da Saúde. Então, é preconizado a colocação do balão, os pacientes iniciam com 18, idade máxima 70. Lógico que hoje, com a cirurgia bariátrica, no ano passado, já diminuíram isso daí, 16 anos, e era 65, também passou para 70. Então, isso, veja bem, isso é uma normativa do Ministério da Saúde. Mas veja bem, não, lógico que, em primeiro lugar, o paciente vai na nossa clínica, vai fazer uma avaliação médica, isso é importante, nós vamos fazer uma anamnese bem precisa, tá? E eu peço uma série de exames, cardiológico, através de um eletro, um Holter, fazemos um exame, um raio-x de pulmão, para ver como é que está, se tiver algum probleminha, partimos para uma espirometria, exame de sangue completo. Então nós vamos avaliar função da tireoide, função renal, função hepática, função pancreática, e aí sim, dependendo dos casos, eu tenho visto que os pacientes têm uma procura não muito grande, mas os pacientes menos de 18, 17, 16 anos, eu encaminho, antes de colocar o balão, para uma orientação. Eu quero uma avaliação da minha psicóloga e uma avaliação da nossa nutricionista, para ver se os pacientes mesmo vão aderir ao programa, têm uma cabeça boa para fazer esse tipo de tratamento. Então, é só apenas isso, avaliar para ver se tem condições ou não. Perfeito. Talvez a pessoa com obesidade maior, isso eu estou falando como leigo, ela tem um estômago mais dilatado do que uma pessoa que não tem uma obesidade num grau tão alto. Perfeito. Assim como, por exemplo, uma pessoa de 18 anos é diferente o organismo de uma pessoa de 70 anos. Como que o senhor faz a medição de quantos ml vai ser colocado dentro do balão de cada um indivíduo? Boa pergunta. Então, a média de um estômago normal é em torno de 1,5 litro. Então, é só na hora que nós estivermos fazendo o procedimento endoscópico. Então, esse balão, como vocês bem sabem, mas eu vou retificar, ele é colocado no fundo gástrico, né? E aí tem várias alterações, tem estômago em U, em J, tem uma transição entre o esôfago e o estômago maior, um cardia mais incontinente. Você tem uma distância entre o fundo e as fissuras angulares, onde começa a parte do corpo gástrico, né? Então você, na hora que estiver fazendo o procedimento, você vai fazer algumas manobras com o endoscópio também, para deixar a prótese o mais justinho e o mais tranquilo, para você ter o melhor resultado possível, tá? Mas cada um é cada um. Já tive gente pequena que tem um estômago maior que gente grande, só na hora que for feito o procedimento endoscópico. Se alguém falar que coloca um valor igual para todo mundo, pode correr, porque isso daí é uma mentira. Cada um vai colocar, na hora que estiver fazendo o exame endoscópico, é que vai ser colocada a quantidade necessária para o melhor tratamento possível. Perfeito. Então, na verdade, não é uma regra quanto vai estar, e sim a quantidade que vai se ocupar do estômago da pessoa. Exatamente. Perfeito. Está sendo divulgado na mídia, em alguns locais, que alguns balões que não precisam ser retirados. Que a pessoa coloca o balão, fica com esse balão. Isso existe? Como que é esse... Vou explicar um pouquinho. Então agora estão lançando, ainda não foi liberado pelo FDA nos Estados Unidos. É uma cápsula no qual você deglute a cápsula revestida de gel. Você não precisa da endoscopia para colocar essa cápsula, mas veja bem, é uma cápsula que você precisa ver, você vai ter que fazer ou uma fluoroscopia, o que é? Um contraste do teu esôfago, do teu estômago, para ver onde essa cápsula está. Você também não pode insuflar essa cápsula no ânus, porque senão você vai obstruir o paciente. Ela é realizada através de pressão, ou seja, de ar. Eu já tive experiências com balão de ar,
que a diferença de peso entre o líquido e o ar é muito grande. E se você colocar uma pressão muito grande nesses balões de ar, que é o caso desse, já tivemos casos, relatos de perfuração gástrica, uma coisa muito séria. Veja bem, esses balões precisam ser retirados por endoscopia, isso não existe. Falar que vai ser... se o balão sair do teu estômago, veja qualquer balão, se for um tempo, e migrar para fora do estômago, tem riscos de você causar um processo obstrutivo. Então você vai causar uma obstrução intestinal, consequentemente vai para a cirurgia. Isso aí tem que deixar bem claro, né, para os pacientes. Então, a colocação pode ser feita sem um auxílio endoscópico, mas porém, você não sabe se causou alguma lesão no paciente, no esôfago, você não sabe se ele está bem locado, você vai ter que fazer, se você já não sentir mais o balão, acontecer alguns episódios de náusea, vômitos, pode ser que você vai ter que fazer exames radiológicos com frequência, então vai ter que fazer radiografia sempre. Então, eu não sei se o quanto é válido para os pacientes, porque você fazer um procedimento hoje com balão através de endoscopia é muito tranquilo. O procedimento, o risco é quase zero. Então, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, quanto a essa eficácia desse balão aí que estão lançando aí. É de 3 meses também, viu, pessoal? É um tempo até bastante curto para fazer uma reeducação alimentar. E olha, eu escutei falar nos Estados Unidos está em torno de 7 mil a 10 mil dólares. Ou seja, mais caro do que... Mais caro que o balão normal. Entendi. A Cíntia Maciel falou que já está com o balão, está tendo bons resultados, está gostando. E a gente está também com a Sam, ela colocou para a gente ali a altura e peso dela e perguntou se ela pode colocar o balão. Essa relação, pessoal, de balão, como que funciona? Como a pessoa sabe ver o IMC dela, por exemplo, se pode ou não pode colocar o balão? Então, qual o critério, assim, desculpa, qual o critério primário? Primário, você tem que ter um índice de massa corpórea. Tem algumas regiões aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro é a partir de 25. Eu aqui no estado de São Paulo é a partir do IMC 27. É só você entrar no site, ou quiser calcular, é a altura vezes a altura vezes o peso ao quadrado, você vai chegar no denominador comum. Então os pacientes com índice de massa corpórea acima de 27 já tem a indicação clássica para colocar o balão intragástrico. Entendi. Então a gente tem no site, né, clinicaendonet.com.br. Lá, se clicar no ícone balão intragástrico, você vai ter essa calculadora, inclusive do lado da relação do IMC. Então você já vai saber quanto deu o seu IMC e como que se fala isso, qual o grau de obesidade. Exatamente. Se você está no sobrepeso, que é o IMC entre 27 ao 30, do 30 ao 35 já é uma obesidade grau 1, do 35 ao 40 já é uma obesidade grau 2, severa, e a partir do IMC 40 já é obesidade mórbida, né? E pessoa que está na obesidade mórbida, por exemplo, a pessoa está com o IMC 50, 55, essas pessoas podem fazer o uso do balão e, se fizerem, costumam-se ter, né, bons resultados? Sem dúvida. Indicação primária para os pacientes com obesidade mórbida, quero deixar bem claro, é cirurgia bariátrica, em primeiro lugar. Mas lógico, tem os pacientes que não têm, primeira vontade, tem medo, risco do procedimento. Os cirurgiões também não querem fazer, porque o paciente tem uma hipertensão, uma doença crônica, então eles precisam melhorar essa parte clínica deles, para depois, se for o caso, ser submetidos no segundo passo à cirurgia bariátrica. Tenho vários pacientes com esse índice de massa corpórea. A minha indicação para esses pacientes é a prótese de 1 ano, sem dúvida. Não que a de 6 meses não faça, tenha um bom resultado, mas você precisa perder um pouco mais de peso, então consequentemente necessita de um acompanhamento maior, inclusive psicológico, nutricional, para ver, a gente faz até um screening com esses pacientes, para ver se esses pacientes vão ter bons resultados com um segundo passo. Às vezes já tirei bastante gente da cirurgia só com balão. Nós temos uma média de peso com a prótese de 1 ano, 30, 35,
nesses pacientes. Então, é super válido o balão intragástrico para os pacientes também. Perfeito. E o balão de 1 ano, ele tem um sistema diferente de ancoragem, né, que... Essa é uma prótese que ela vem no seu interior, como se fosse um anzolzinho, esse sistema de ancoragem, com esse balão de 1 ano, mesmo ele murcho, vazio, esse balão jamais migra para o intestino. Então, uma prótese, mesmo ela murcha, ela só fica na câmara gástrica. Balão de 6 meses, ele não tem, a válvula dele é uma válvula interna, porém, eu nunca tive problema com esse balão por conta que eu falei pro pessoal, urino verde, a gente vai olhar, não precisa acordar médico, madrugar, chamar uma ambulância, pessoal, não é nada disso. Fica tranquilo, nós vamos fazer uma avaliação, fazemos uma ultrassonografia, uma endoscopia. Se tiver vazando, isso vai ser feito o mais rápido possível, mas tem um prazo até 72 horas, 5 dias, isso aí a gente está acostumado, mas não tem esse procedimento, a gente vê relatos. Tira-se a prótese, essa prótese não vai migrar, o fundo dela sempre fica ainda com conteúdo líquido, ela não tem ruptura dessa prótese, então ela causa, o vazamento dela é por gotejamento, então ela não consegue esvaziar totalmente. Então, pessoal, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Perfeito. E a Vanessa está perguntando por que, enquanto está com balão, não pode fazer uso de bebida alcoólica e de bebidas gaseificadas? É importante. Bebida alcoólica e bebida gaseificada, em primeiro lugar, ela tira a proteção do remédio que os pacientes têm que tomar durante o período que tiver com o balão. Então, o protetor de mucosa gástrica, ele é obrigatório para todos os pacientes que tiverem com o balão intragástrico, tá? Então, em primeiro lugar, causa a diminuição da eficácia desse remédio. Segundo lugar, essas duas bebidas, a alcoólica principalmente, ela causa um adelgaçamento da válvula interna, podendo ter a ruptura do balão. Terceiro lugar, bebida gaseificada, o gás da bebida tem a propriedade, além de causar esse adelgaçamento, consequentemente um vazamento da prótese, pode-se deslocar o balão da onde ele está, onde tem a função dele, que é o único lugar que ele tem a função lá, chama-se fundo gástrico, que lá que ele inibe a grelina, reduzindo aí o apetite, a saciedade do paciente. Então tem a propriedade de tirar esse balão do fundo gástrico pela propriedade do gás e levar esses pacientes, essa prótese, para um local que é o final do estômago, que é o ântrio gástrico, causando sintomas obstrutivos, que aí é a passagem do estômago para o intestino delgado, e aí nós temos que retirar essa prótese precocemente, porque os pacientes ficam vomitando o tempo inteiro. Então é por conta disso. Entendi. Não, perfeito. E também tem pessoas que ficam preocupadas muito com os sintomas, que acham que vão sentir um pouco mais de enjoo, não sei se a pessoa por receio ou porque realmente é mais sensível. Tá. Para essas pessoas, tem um tratamento diferente para que elas sintam menos esses sintomas? Olha, pessoal, os sintomas do balão, a experiência da clínica lá, são em média de 3 a 5 dias. Isso, colocou o balão, é uma resposta fisiológica normal do organismo, querendo fazer a digestão de um corpo estranho lá dentro. Consequentemente, o peristaltismo gástrico se acelera e vem um pouquinho de enjoo, alguns episódios esporádicos de vômito, um pouquinho de refluxo, um pouquinho de cólica e dor abdominal. Isso daí é normal terem. Lógico que tem pacientes que têm uma sensibilidade visceral maior que os outros, porém na nossa clínica, 2 dias antes de colocar o balão, eu já faço uma hiperidratação nos pacientes e eu vejo que essa hidratação acentuada, esses sintomas pós-colocação do balão já melhoram demais. Então 2 dias antes eu já inicio já com essa hiperidratação. Na clínica, o procedimento dura em média de 8 a 10 minutos, 12 minutos para colocar a prótese. Vai ficar na clínica mais 1 hora e pouquinho, tomando os medicamentos na veia, com sorinho, para hidratar ainda mais.
Então você vai tomar lá remédio para enjoo, para cólica, para dor, tudo isso. E você vai embora para casa, depois desse tempo, já com os medicamentos para tomar de horário em horário. Então remédio para o estômago, um polivitamínico que eu passo nos primeiros 30 dias, remedinho para gases, que dá um pouquinho de estufamento, remedinho para enjoo, e um remedinho para cólica e dor abdominal, tá? Mas isso daí, pessoal, é tranquilo. Colocou a quantidade de líquido necessário, o suficiente para os pacientes, e com essa medicação, sintomas são, no máximo, esse período aí, que faz 3 a 5 dias. Perfeito. E a gente teve uma pergunta sobre se atende o plano de saúde, né, um convênio. A gente já explicou aqui no começo os porquês que não atende, mas em suma é porque esse procedimento não está no hall de procedimentos da ANS. Então os planos de saúde não aceitam por isso. Mas depois, assim que acabar o vídeo, você pode voltar um pouquinho, que aí você vai ter uma explicação um pouquinho mais prolongada, com mais propriedade. Pessoal, né? é um procedimento estético. Então, como qualquer procedimento estético, os planos de saúde eles não autorizam. Então, como eu já expliquei anteriormente, já fiz carta explicando o motivo no qual vai colocar o balão, já tentou vários, dieta, medicamento, o paciente já está com alguma doença crônica, mas mesmo assim, todos os pacientes que me pediram que eu fiz essa carta, todos me repassaram que ninguém conseguiu colocar o balão através do convênio. Perfeito. Não autorizou. E doutor Guilherme, em um modo geral, o que o senhor tem percebido na melhora que esses pacientes têm nessa perda de peso? É claro que esteticamente você muda, mas o que o senhor tem percebido que é um diferencial, não do balão, um diferencial da perda de peso desses pacientes? Olha, em primeiro lugar, o balão é muito eficaz para o combate que a gente chama da síndrome metabólica, ou seja, os pacientes com níveis de colesterol elevados, triglicerídeos aumentados, ácidos úricos aumentados, pacientes diabetes tipo 2, que já tomam os hipoglicemiantes orais, né? Os pacientes com esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado, nós temos um trabalho, um acompanhamento desses pacientes que estes níveis diminuem bastante depois, lógico, com o emagrecimento, né? Então você tem índices fantásticos, não só com o balão, com o emagrecimento em geral. Os pacientes eles conseguem regularizar hipertensão arterial, né? Problemas articulares, paciente com hérnia de disco, problemas de artrose no joelho. Então você vê os pacientes que iam ser até submetidos a processos cirúrgicos por conta da coluna, por causa de problemas osteoarticulares. Com essa perda de peso, eles melhoram muito a qualidade de vida deles. Então, isso daí não tem preço, fundamental, ótimo, excelente. Perfeito. A gente fez uma época uma campanha nas redes sociais onde a gente colocava a importância da perda de peso ou para quem quer engravidar ou para quem já está gestante. Em geral, doutor, quais são os principais aspectos que melhoram para quem quer engravidar ou para quem já está gestante e está com sobrepeso ou obesidade? Então vamos lá. Em primeiro lugar, os pacientes que querem engravidar, pelo amor de Deus, não coloca o balão nesse momento. Então, os pacientes que estão, deixam para o segundo plano. Pacientes, nós temos uma média, por exemplo, os pacientes em sobrepeso, você tem uma diminuição da fertilidade em torno de 10% sobrepeso. Os pacientes já com obesidade grau 1, pra você ter uma ideia, você já tem uma diminuição da fertilidade em torno de 20%. Nossa. Né? Numa segunda gestação, ainda pior esses índices. Sobrepeso já vai de 20% e o outro vai quase 30%. Então, a minha dica, lógico, os pacientes, eu coloco o balão nos pacientes que depois da gestação, depois do aleitamento mamário, né, da gestação. Então os pacientes nos primeiros 6 meses pós-colocação, amamentação, é indicação para colocar o balão. Antes disso não tem indicação, pessoal, né? E eu tenho índices
excelentes nessa primeira fase. Mais ainda do que os pacientes que têm, por exemplo, engravidou, a criança já está com 2 anos de idade, então eu tenho um índice bom, mas os melhores são os pacientes que já acabou o período de amamentação, desses 6 meses, e colocam a prótese. Eu já fiz pesquisa, até não sei se é hormonal, eu sei que são fantásticos os resultados dessas pacientes. E outra coisa, pessoal, pacientes que colocam o balão, e já tive vários casos, e pacientes engravidam também, com o balão intragástrico. Também não precisa ficar desesperado. O consenso da SOBER, da Sociedade Brasileira de Endoscopia, ser retirada essa prótese após o primeiro trimestre, ou seja, depois de 3 meses, por conta da sedação, da formação fetal. Então essas próteses são retiradas depois, lá por volta da 18ª à 20ª semana, que é a indicação clássica para ser retirada dessa prótese. O bebê já está bem formado e aí a gente faz o procedimento com tranquilidade. Então, na verdade, quem quer engravidar e não consegue, um dos fatores pode ser justamente estar no sobrepeso ou na obesidade, por essa diminuição, né? Então é até uma coisa importante conversar com o ginecologista e, dentre os exames, de repente fazer essa avaliação, né? Sem dúvida. A gente está com a Vanessa ela perguntou, Vanessa Oliveira, ela perguntou se é normal. Ela está com um balão de 1 ano há 40 dias e perdeu 10 quilos. Ela perguntou se isso é o esperado, se isso é o normal. E ela pesava quanto? 94. 94, agora perdeu 10 quilos. É a média. No primeiro mês, a nossa média é em torno de, nos primeiros 45 dias, em torno de 10 a 12% do peso inicial dela. Então ela está na média boa. boa. Na média, tranquilamente. Perfeito. E o balão de 1 ano, ele tem um ajuste, né? Sim. Esses ajustes que são deles proporcionam qual tipo de benefício ao paciente? Pessoal, o balão, como qualquer outro método, lá por 5º mês, os pacientes já acostumam um pouquinho com o balão. Você já não tem aquela saciedade do início do procedimento. Tem gente que tem o período inteiro com o balão, mas tem gente que relata lá por 5º mês já não tem mais a saciedade. Então, com essa prótese de 1 ano, que era uma prótese reajustável, nós temos a capacidade de colocar mais líquidos e, consequentemente, o paciente voltar novamente a ter a saciedade que ela relata já ter perdido nesse intervalo. Então o que a gente faz lá na clínica? Então a gente faz a colocação, por volta do 5º mês fazemos esse reajuste, colocamos um pouquinho mais de quantidade de líquido e o paciente aí vai continuar a ter uma perda de peso aí importante. Perfeito. A Marcela, ela falou que está com um balão de 6 meses, certo. Já perdeu em 4 meses, salvo engano, desculpa, só que eu li e voltei para cá, acho que 18 quilos ou 20 quilos. Ela aumentou a meta dela aí para 25 quilos. Então certo. Tem pessoas, na verdade, que até perdem um pouco mais de peso do que o esperado. Isso a gente falou até no outro vídeo os porquês, mas só para quem não assistiu, já o porquê que isso acontece. Algumas pessoas perdem mais peso do que é esperado no início do tratamento. Lógico que você tem algumas fases, né? Isso daí não é uma rotina dos pacientes. Você tem o primeiro mês, que é a fase adaptativa com o balão, então você tem algumas fases, né? A primeira semana é líquido, segunda semana é semilíquido, terceira semana é uma dieta pastosa, e a partir da terceira semana já é uma dieta específica de acordo com a bioimpedância da nossa nutricionista, que vai te avaliar por inteiro, né? Massa magra, água corporal, e vai fazer uma dieta específica para vocês. Então, a grande maioria dos pacientes, vamos falar em números, 70% dos pacientes, a tendência é você perder mais peso nesses primeiros 3 meses. E depois você continua perdendo peso, mas de uma forma menos agressiva, né? Diferente de um processo cirúrgico, que você já perde um monte de peso, logo, é uma perda de peso tranquila,
para você também não ficar flácido, para você não ficar já com pele caída. Então é um emagrecimento bem tranquilo nessa parte. E não, eu quero deixar bem claro para os nossos pacientes, que vieram na clínica, e também não é, já tive pacientes, os outros 30% não emagreceram tanto nesses primeiros 3 meses, que é o normal do balão. E começaram a emagrecer depois do terceiro mês. Então não é uma via de regra, mas a nossa maioria, 70%, perde-se mais nos primeiros 3 meses e depois vai perdendo mais lentamente, mas continua tendo uma média de perda de peso. E já tivemos casos aí que eu falo 30%, que perdem-se não tanto nos primeiros 3 meses e depois começam a ter uma perda mais importante. Perfeito. A Silvane, ela disse que está agora com um pouco mais de 90 quilos e o peso dela normal é 65 quilos, o que ela sempre teve. Certo. E ela perguntou se no caso dela é indicado o balão. Na verdade tem outros critérios, além do peso, né? Então, assim, o peso é o primeiro indicativo, que é pelo MC, que é aquilo que o senhor já falou aqui no início pra gente, depois você ressaltou novamente. Mas o paciente, ela relatou que ela é ansiosa. Então, é uma coisa até que rotineira as pessoas, sim, pela ansiedade, acabarem tendo o sobrepeso. Por que tem a relação da ansiedade com o sobrepeso? Os pacientes, eles não focam no tratamento. Você, na realidade, não tem regras com a alimentação, você deixa de fazer uma atividade física. Então, para você ter, na realidade, em qualquer tratamento, você precisa, em primeiro lugar, focar. Eu já falo com meus pacientes na clínica, veio aqui, fez os exames, está tudo bacana, você está numa fase para colocar o balão, lógico que na clínica nós temos o auxílio de tudo. Eu vou dar uma escola para os pacientes, então, ou de 6 meses ou de 1 ano. Os pacientes aprenderem tanto a parte educacional, nutricional. Nós temos psicólogos que combatem os transtornos alimentares, as fobias, as compensações dos alimentos. Temos um personal também que faz atividade física, que os pacientes também não se lesionarem nessa fase. Então, na realidade, o que eu falo, nós vamos te dar uma escola. O resultado vai ser do que você aproveitou na tua escola. É igual na escola normal. Se aplicou, estudou, fez tudo certinho, tudo que foi dito para vocês. O resultado é fantástico. O resultado não tem tratamento hoje, a não ser cirúrgico, mais eficaz que o balão intragástrico a nível mundial. Isso daí, esquece dieta, com balão, com dieta, com atividade física e com apoio psicológico, você pode ver em todos os congressos, vou lançar qualquer dia uma estatística, não tem resultado melhor que o balão. Mas os pacientes precisam dedicar. Então é um baita empurrão, é uma ajuda, mas também não é milagroso. Então precisa dessa dedicação dos pacientes. E na nossa clínica nós damos total apoio, né, para os pacientes. Nós temos um grupo no WhatsApp com todos os nossos pacientes, um conversando com o outro, e a gente fica com o celular 24 horas ligado, qualquer dúvida, qualquer sintomas, qualquer apoio, a clínica está aí de braços abertos para o pessoal aí. Perfeito, doutor. Então, só para a gente encerrar, eu esqueci de dar no começo, mas parabéns para o dia do endoscopista, que é hoje. Obrigado. E é um dia, acho que especial para todos os endoscopistas, né? A SOBED está comemorando com todo mundo que a SOBED é uma instituição maravilhosa, uma sociedade de endoscopia que para vocês é fundamental, né? É isso aí. Obrigado, pessoal aí. Pessoal, qualquer dúvida sobre o balão, qualquer tratamento sobre o plasma, sobre a sutura endoscópica, marque uma consulta na Endonet e a gente vai tentar, com o maior carinho, explicar para vocês e ver se na realidade, se vocês vão querer se enquadrar nesse projeto que a gente vai passar para vocês. Tá bom, pessoal? Perfeito, muito obrigado, doutor. Imagina. Muito obrigado, pessoal. E o próximo vídeo que o doutor vai fazer, a gente vai fazer a postagem aqui no Facebook da clínica mesmo como um evento, colocando aí o dia, para que vocês possam acompanhar. E caso vocês tenham qualquer tipo de dúvidas, vão postando, vão colocando, que no próximo vídeo o Dr. Guilherme responde todos para vocês. Muito obrigado e até logo. Tchau, pessoal. Um abração para todos, hein?